Federal Cast. Queria convidar vocês para que a gente lesse a Bíblia lá em Mateus, no capítulo 5. A gente vai ler a partir do versículo 1 hoje e a gente vai até o verso 16. Eu vou ler aqui e vocês acompanham, beleza? Fala assim a palavra de Deus. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para que seja jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca em um lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém, gente? Hoje a gente continua, né, com mais um estudo no Sermão do Monte, né, e realmente é um desafio. Né, parece que a cada palavra que o Senhor Jesus fala, a gente é mais confrontado. Parece que a cada afirmação que o Senhor Jesus faz, né, ele vai mais profundo no nosso coração. Né, e que desafio é estudar isso. Né, eu digo mais, eu acho que é um desafio maior ainda a gente viver isso, né, porque essa talvez seja a parte mais dolorosa da vida cristã, né, e de tentar viver segundo o que a palavra de Deus diz. Né, talvez amar a Deus, talvez aplicar a palavra dele no nosso coração, né, nos deixar ser moldados por isso, né, possa nos trazer muitas dores aqui nesse mundo. Amar também dói, né? Amar pode te fazer sangrar, pode até mesmo fazer com que a gente perca a nossa própria vida. Assim, muitas pessoas passaram por isso, como o Senhor Jesus falou, os profetas, né? Muitas pessoas na história da igreja passaram por isso e ainda passam até hoje. Cristo continua ali no pé da montanha ministrando o sermão dele para aqueles discípulos, e a cada frase ele aprofunda mais e traz mais os discípulos para perto dele. O Sermão do Monte, pessoal, bem como todo o Evangelho de Mateus, ele mostra de fato um novo rei para aquele povo. Ele traz um novo rei para aquele povo que há algum tempo já era vassalo do Império Romano. Ele mostra um novo rei que não oprime o povo, mas um rei que se entrega pelo próprio povo. Ele mostra um rei que abre feridas, mas ao mesmo tempo é a cura para aquele povo. Ele mostra um rei que traz consigo a perseguição para aquele povo, mas ao mesmo tempo ele traz a paz que o mundo nunca foi capaz de dar para aquelas pessoas. Essas palavras aqui do Sermão do Monte são como um espelho para a gente, onde a gente precisa olhar de maneira muito honesta para esses versículos aqui e a gente perceber se nós realmente somos isso ou a gente não é essa pessoa que o Senhor Jesus fala. Essa palavra nos convida a uma atitude bem honesta de perceber se minha vida está de acordo com isso ou se a gente só tem caminhado a passos largos para distante disso. É interessante perceber, gente, que no meio dessas palavras do Senhor Jesus,
ele mostra para a gente o cristianismo de verdade. Nota como o Senhor Jesus fala para aqueles discípulos. Ele não fala sobre coisa que os filhos de Deus fazem. Ele não fala sobre coisa que os cristãos, que aqueles homens devem fazer. Mas ele se refere a coisa que aqueles homens realmente são. O cristianismo é isso, ele se preocupa com quem nós somos de verdade, não com coisas que a gente faz. A gente não viu até agora Jesus falando, bem-aventurado aqueles que guardam o sábado, aqueles que frequentam o templo. Bem-aventurados não são aqueles que oram 4 horas por dia. Não, o Senhor Jesus traz aqui para a gente de maneira bem explícita a coisa que nós realmente somos. Ele fala sobre o nosso coração. Ele não fala bem-aventurados que participam da missão federal, ou aqueles que vão à igreja no domingo. Ele fala sobre quem a gente é de verdade. Não é disso que Jesus fala. Nós somos bem-aventurados, né, quando a gente for humilde de coração, quando a gente for manso, como fomos pacificadores, quando somos sal da terra, como estamos no último estudo ministrado aqui, quando somos a luz do mundo, que é como a gente vai ver hoje. É disso que Jesus fala, coisas que nós somos. Jesus fala sobre o coração do povo dele, muito mais daquilo que a gente faz, ele foca no nosso coração. E o coração que é o centro de todas as nossas ações, todas as nossas reações, todas as nossas vontades, todos os nossos desejos. Esse é o coração do homem. E quem controla o coração do homem controla a vida dele. É sobre o coração do povo dele. Jesus fala nessas palavras que a gente vem estudando quinta após quinta por aqui. Jesus se preocupa com a gente, com o que a gente é. Ele se preocupa com o nosso coração. E antes de ir ao texto de hoje, gente, é necessário que você e eu possamos lembrar que esse texto vem imediatamente após o Senhor Jesus falar sobre perseguição. Hoje a gente vai estudar os versos 14 e 15 do capítulo 5 de Mateus. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Estes são os versos que a gente vai estudar hoje, e é necessário que antes da gente se dedicar a eles, propriamente dito, é necessário que você e eu possamos lembrar que esse texto vem imediatamente após o Senhor Jesus falar sobre um momento de perseguição. Ele termina as bem-aventuranças falando, vocês lembram, né? Vocês serão felizes quando perseguirem vocês por causa de mim, porque fizeram até isso com os profetas que vieram antes de vocês. E é nesse momento que Jesus entra com essa expressão, né, que a maioria de nós conhece, né? Vocês são sal da terra e também são luz do mundo. Uma expressão muito conhecida entre a gente, todo mundo conhece, mas é nesse contexto que Jesus fala isso, no contexto, em um momento de perseguição que a igreja vive. Vocês, meu povo, meus discípulos, e mais ninguém são a luz do mundo. É isso que o Senhor Jesus fala. Vocês têm uma posição única frente a esse mundo que persegue vocês. Jesus ensinava aqueles discípulos sobre como lidar com a perseguição, e eles pouco sabiam ainda sobre o que o aguardava. Mal a gente também sabe, né, o que havemos de passar ainda por aqui. É muito triste perceber, gente, que hoje o povo de Deus tem provocado com suas ações para que diversos comentários ofensivos contra o cristianismo e contra o povo de Deus sejam lançados sem piedade. O mundo aproveita essas ocasiões em que o povo de Deus se manifesta e age de maneira errada para perseguir a igreja do Senhor Jesus sempre que podem. Falar disso é quase que mexer com o vespeiro, né? Mas o fato é que a atitude de parte da igreja tem deixado muitas brechas para que toda a igreja leve adjetivos como insensatos, injustos, radicais, mas a Bíblia preparou a gente para isso já. Quando a espada e as palavras se levantarem contra o povo de Deus, quando esse mar de pecado, de desgraça que é a perseguição acontecer,
é importante lembrar que o Senhor Jesus nos deixou aqui com uma missão muito grandiosa. Ele nos deu um propósito para viver aqui enquanto a gente é perseguido. Mesmo assim, a gente não pode tentar se colocar na tentação da indiferença e tentar fazer isso quando o mundo não nos quer por perto, porque é muito fácil, né? Quando às vezes o mundo fala com essas próprias palavras que não nos querem por perto, né? Nos acusando de radicais, de insensatos, de injustos, né? E a gente é muito tentado a cair nessa tentação de ser indiferente em relação a isso. Ah, vocês não me querem por perto, então tá tudo bem, eu não vou ficar por perto. A igreja não pode mais passar a gente a ser um lugar que vai ser frequentado uma vez por semana. Ela precisa ser o que ela é, gente. A gente não pode cair nesse pecado que é a indiferença, mas sim cumprir o propósito e a missão de Deus para nossas vidas. Quando as trevas, pessoal, cobrem um mundo, fazendo realmente um círculo de horror, quando a espada mais uma vez se levanta contra a igreja, né, o Rei do Universo, Senhor Jesus, chega e fala para aqueles discípulos, assim como fala para nós, que não vale a pena se esconder, mas que se esconder vale iluminar a todos que estão na casa, como fala o texto que a gente leu agora há pouco. Que coisa grandiosa, o Rei do Universo se senta para ensinar os discípulos, bem como a nós, e antes de se esconder, mais vale iluminar a todos que estão na casa. Esse é o recado que o Senhor Jesus dá para a gente hoje nessa passagem que nós vamos estudar, do verso 14 e 15. Né? E olha como o Senhor Jesus começa, né, esses versículos. Né? Vocês são a luz do mundo. Vou só ler mais uma vez para que vocês possam fixar bem. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim ilumina todos que estão na casa. Vocês são a luz do mundo, gente. É assim que o Senhor Jesus começa essa sentença que a gente está estudando hoje, esse trecho que a gente está estudando hoje. O Dr. Martin Lloyd Jones, pessoal, fala que no original desse texto, essa palavrinha vocês quer dizer vocês e somente vocês são a luz do mundo. Ou seja, se a igreja não for a luz do mundo, se o povo de Deus, se você e eu não formos a luz desse mundo, ele viverá na maior escuridão que você possa imaginar. Vocês e somente vocês são a luz do mundo. Quanto mais a gente ficar indiferente, quanto mais a gente se limitar a uma visita semanal às quatro paredes do templo, mais o mundo cairá em escuridão. Quanto mais a gente for indiferente, quanto mais a gente se omitir, o mundo vai perecer em escuridão. O Senhor Jesus é a luz do mundo, como ele mesmo se referiu. E nós somos espelhos disso, né? Pequenos cristos nesse mundo. A gente não tem luz própria, mas a gente apenas reflete a luz que está em nossa frente, o próprio Cristo. E, gente, o mundo sempre tentou se auto-iluminar, o mundo sempre tentou trazer luz para si mesmo. Quero te lembrar do Renascimento, acho que você vai lembrar, lá no século XV, né, o que dizem que é a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, né? E eles propõem que o uso da razão, do ensino, da ciência, isso poderia fornecer um conhecimento ao homem sobre si mesmo. Nada mais é que trazer luz para si, nada mais é que uma tentativa da humanidade se auto-iluminar. Houve também o iluminismo no século XVIII, né, que é bem conhecido, né, pelo nome mais chamativo pelo nosso tema de hoje, né, que era conhecido como o século das luzes, onde eles diziam, né, que o conhecimento acerca de tudo, né, poderia trazer a luz para a existência humana. E a história não para por aí, gente. A história se repete até os nossos dias.
e ela meio que parece ser a mesma, né? Eu não quero que a gente pareça nenhum tipo de negacionista, né, que nega o avanço da ciência e da tecnologia e do bem-estar que isso que promove para a gente, mas pensa que nós avançamos na ciência, na tecnologia, mas isso não trouxe nem sequer sossego para a gente, muito menos luz. A humanidade sempre tentou se iluminar e saciar de alguma forma, né, mas como o mar, ela nunca enche. Se a gente parar para perceber, essas tentativas sempre acabaram em guerras, sempre acabaram em inimizades, sempre acabaram em morte. E, gente, as guerras ainda são as mesmas, apenas com armas mais avançadas. As tentativas são as mesmas, sendo que eles usam outros nomes, né? A humanidade, pessoal, se frustra, né? E os dias cada vez ficam mais escuros. É assim que o retrato que a gente vive hoje em dia, dias escuros, onde as pessoas tentam se iluminar, trazer luz para si mesmo de alguma forma, seja na busca por prazeres, seja na busca por conhecimento, sempre tentam se saciar de alguma forma, mas sempre se frustram, né? Nesse contexto, o Senhor Jesus fala para a gente que realmente nós somos a luz desse mundo. Na escuridão, gente, tudo parece muito bonito, na escuridão tudo parece perfeito, sem defeitos, né? Mas quando a luz de repente aparece, a gente consegue ver a sujeira que está ali. E vai ser assim onde a gente viver, pessoal. Onde a gente vive a luz, ali as trevas são expostas, né? Ele mostra o erro, ele aponta o que está faltando, o que precisa ser transformado. Como o Senhor Jesus fala, nós, e apenas nós, somos a luz do mundo. Esse mundo vai viver em plena escuridão, se a gente for omisso. Esse mundo vai viver em plena escuridão se a gente limitar o nosso cristianismo, se a gente limitar a nossa vida cristã às quatro paredes do templo. Esse mundo vai perecer em escuridão se a gente viver como ele. Isso é triste porque é o que a gente tem presenciado hoje em dia, parte da igreja se entregando, despejando o coração em vários lugares, tentando até mesmo às vezes ser luz para si mesmo. E o mundo perece, né? As mais densas trevas têm penetrado nesse mundo. É o que a gente tem visto aos montes por aí. Jesus, pessoal, após falar isso, vocês e apenas vocês são a luz do mundo. Ele vai citar dois exemplos de incoerência. Incoerência de gente que se diz cristã, gente que diz ter luz, mas não age como tal. São dois exemplos, o exemplo da candeia, né, e o da cidade também. Olha como Jesus inicia esses exemplos. Olha comigo para o verso 15. Mateus 5, o verso 15. Verso 14 ainda. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. É o que Jesus fala. Vocês e apenas vocês são a luz do mundo. E olha como ele começa essa explanação dele desses dois exemplos de incoerência da igreja, né? Jesus não fala assim, olha, não seria bom que você fizesse isso. Ou, veja bem, eu não aconselho vocês a fazer isso. Jesus inicia falando uma coisa e ele é bem resoluto nisso. Não se pode. Ele fala que é impossível esconder uma cidade que é construída sobre o monte. É impossível, não se pode esconder. Ele não fala que não seria bom ou que não é aconselhável. Jesus é bem resoluto nisso. Não se pode esconder uma cidade que é construída no topo de uma montanha. Minha cidade natal, lá em Pernambuco, ela é posta basicamente sobre três montanhas.
Sabe, quando a gente se aproxima dela pela noite, né, pelas cidades vizinhas, logo se vê. E é meio que impossível a cidade passar despercebida, a não ser que esteja tudo apagado. Eu lembro disso como um retrato do que o Senhor Jesus fala. Não se pode esconder algo que brilha, algo que tem luz, quando se está no topo de uma montanha. Não se pode, é impossível. Esse é o primeiro exemplo que Jesus usa como um exemplo de incoerência por parte do povo de Deus, por parte da igreja. Gente que muitas vezes tenta se esconder, gente que muitas vezes tenta se omitir, gente que várias vezes vive da mesma forma que o mundo vive, com os mesmos interesses, com o mesmo propósito, com a mesma fome que o mundo tem, buscando coisas que o próprio mundo busca e às vezes até o próprio mundo abomina isso. É impossível esconder uma cidade que é construída sobre um monte, a não ser que ela esteja apagada. Cristo também dá outro exemplo para a gente. Olha o que ele fala no verso 16, no verso 15. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Jesus coloca outro exemplo aqui de incoerência por parte do povo dele. Ninguém acende uma candeia e coloca embaixo de uma vasilha. Isso parece se tornar até uma piada, né? Porque como é que você acende uma luz e coloca uma vasilha em cima dela? Né? Não dá para entender muito bem. Ninguém faz isso. Ninguém pega uma lamparina, acende e depois cobre a luz dela. Ninguém faz isso. É o que Jesus está falando aqui. Se torna uma piada até, mas se coloca em um lugar apropriado para que todos que estejam na casa sejam iluminados. E eu queria te perguntar nessa tarde, como você está brilhando essa luz do Senhor Jesus nos lugares onde Ele te colocou, na sua casa, com sua família, lá onde você trabalha, nos ambientes que você tem passado os últimos dias. Como é que você está brilhando, mesmo que nesses lugares habitem as piores trevas que você possa descrever aqui para mim, são nesses lugares que o Senhor Jesus te colocou e Ele te quer aí. Ainda que habite as piores trevas na tua família, ainda que habite as piores trevas no seu trabalho, na sua sala, nos lugares que você tem passado, são nesses lugares que o Senhor Jesus te quer, Ele te colocou. Esse, gente, é talvez aquele tipo de pergunta que sempre fizeram para a gente, não é? Como tem brilhado a sua luz, onde Jesus quer que você te coloque, né? Parece algo bem trivial, né? Mas é uma pergunta bem trivial, mas se você pensar bem, talvez nunca tenha havido uma resposta honesta da parte da gente. É aquele tipo de assunto que, se você não tocar nele, é muito melhor. É aquele tipo de conversa que se evita para evitar brigas. É aquele tipo de assunto que a gente corre para não trazer confusão para perto da gente. Mas é uma pergunta urgente, eu diria. Você está brilhando na sua família, no seu trabalho, na sua casa? O caráter de Cristo realmente tem brilhado na gente? Eu acho que vale muita honestidade para responder essa pergunta. Logo após a sua ressurreição, pessoal, o Senhor Jesus aparece aos seus discípulos e lá em João 20, né, logo após a ressurreição de Jesus, ele vai aparecer para os discípulos, né, depois que apareceu as mulheres, ele vai mostrar suas mãos, vai mostrar o seu lado, né, e ele vai dizer, né, Pai seja com vocês, né, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E enquanto Jesus esteve aqui na Terra, ele não andou mais que um raio de 50 e 500 quilômetros ali, né, na região da Palestina. Mas olha o que ele fala para aqueles discípulos. E percebe também a seriedade dessa afirmação. Assim como o Pai me enviou, eu os envio.
Assim como o Pai me enviou, também envio vocês agora. Nota a seriedade dessa missão. Nota a seriedade dessa ordem que Jesus dá para aqueles discípulos irem. Isso logo após a sua ressurreição. E como a gente tem levado a sério isso, como a gente tem se comprometido com a missão que o próprio Deus, né, o próprio Senhor Jesus, nos comissionou. Gente, há uma missão e um propósito para o povo de Deus aqui na Terra. Em um mundo de escuridão, gente, onde a identidade está totalmente confusa, onde está lotado de gente, é multidão, a massa cinzenta que não consegue enxergar um palmo à sua frente. Quem é que vai trazer luz? Quem é que vai trazer luz? Jesus olhou e disse para aqueles homens que, homens sem nenhuma importância, talvez, homens sem nenhuma relevância, segundo o mundo, essa mensagem também chegou para a gente. Né? Não são os grandes pensadores, não são os grandes cientistas que sabem muito sobre tudo, mas Jesus falou para aquelas pessoas simples que sabiam uma verdade muito grandiosa, verdade que tirou aquele povo do império das trevas e trouxe para a maravilhosa luz. Era para essa pessoa que aquele Cristo falava, né? E assim também a mensagem chega até nós hoje. Nós temos uma missão, gente, nos colocar em lugar apropriado para iluminar a todos que estão na casa. A nossa família, que antes era confusa e cheia de problemas, agora pode ser iluminada pela luz do Senhor Jesus, através de nós. Nosso trabalho, que talvez possa ser perdido em pecado, agora é iluminado pela luz do Senhor Jesus através de nós. As nossas salas, completamente em crise de identidade, agora podem ver a luz do Senhor Jesus e ver e ser direcionado pela verdade. O mundo pode ver a luz do Senhor Jesus através de nós, porque a gente tem aprendido de Cristo. A verdade, gente, que o Senhor Jesus fala para aqueles discípulos, também fala para nós, é que o mundo precisa da igreja. O mundo necessita da igreja. O mundo está se acabando em escuridão. As mais densas trevas estão pairando sobre esse mundo, né? E ele precisa da igreja. Um mundo que não consegue ver um palmo à sua frente necessita da igreja para que ela mostre a luz para ele. Nós somos essa luz. Né? E como Jesus falou, apenas nós somos essa luz. Se a gente se omitir, se a gente for indiferente, se a gente não se engajar, se a gente se limitar apenas a visitas semanais às nossas igrejas, o mundo cada vez mais ficará em plena trevas. Nós somos a luz do mundo, não é apenas nós, o Senhor Jesus falou. Ele nos deu uma missão, nos colocar no lugar apropriado, para que a gente possa iluminar a todos que estão na casa. Nós somos a luz do mundo, gente, como disse o Senhor Jesus. Quando a gente se junta, quando a gente se ajunta, como a gente está se ajuntando aqui, a gente se torna uma cidade sobre o monte que nunca vai poder ser escondida. Um novo povo, uma nova nação que vive para anunciar a beleza daquele que tirou a gente do império das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz, como diz Pedro. E, para ir finalizando já, eu queria te convidar a lembrar de toda vez que o mundo provou dessa luz através do povo de Deus. Lembra de cada avivamento que a gente já leu sobre, que a gente já estudou sobre. Lembra de cada avivamento que aconteceu na Europa, por exemplo, que impediu que as revoluções mais sangrentas acontecessem novamente. As pregações de John Wesley. A rainha da Inglaterra, certa vez, falou que
Eu tenho mais temor da oração de John Wesley do que o exército da França fortemente armado. A mesma coisa, a rainha da Escócia também falou sobre John Knox. Ela falou que tinha mais medo, mais temor das orações de John Knox do que um exército de 10 mil homens. Não sei se vocês conhecem também um grande cientista, Faraday. Ele foi considerado um dos maiores físicos e químicos, né, da história inglesa. Ele também foi um grande cristão dos seus dias. A história conta que, certa feita, ele foi intensamente procurado, né, isso causou grande impacto nas pessoas que fizeram parte dessa cena. Né, ele foi intensamente procurado pela rainha da Inglaterra, né, pelos seus comissários ali que foram chamá-lo, né, e eles foram lá na casa dele, né, perguntaram à empregada, esperaram bastante, até que a empregada falou que ele não perdia nenhum culto da sua igreja e que era muito provável que eles o encontrassem lá. Notem, gente, que os maiores governos do mundo eram impactados por esses homens. As maiores forças desse mundo tinham temor desses homens, homens que eram luz onde eles estavam. Queria te lembrar de como esse mundo já foi beneficiado com a luz do Senhor Jesus. Mas olha também comigo o que acontece no mundo de hoje, na Europa, na América, aqui no nosso país, por exemplo, quando a gente tem escondido a luz, quando a gente tem posto uma vasilha sobre a luz. Olha o que acontece. Olha o que acontece quando a gente vive com os mesmos interesses do mundo. Olha o que acontece quando a gente busca viver pelas mesmas coisas que o mundo vive. Olha o que acontece quando a gente parou de ser diferente. O que acontece quando nossos valores mudam. O que acontece quando o cristianismo se guardou no templo novamente. Quando isso acontece, gente, quando a luz é escondida, só cresce o pecado, só cresce a morte, só cresce a miséria. As trevas só parecem avançar. E, pessoal, esse mundo nunca foi feito para funcionar sem Deus. Esse mundo nunca foi criado para funcionar sem a luz do Senhor Jesus. E é para isso que a gente está aqui. Essa missão que ele estabeleceu para a gente. Se colocar em lugar apropriado. Iluminar a todos que estão na casa. A vocês que fazem parte da missão federal, lembra comigo de todas as vezes que a missão federal deixou brilhar a sua luz na universidade. Mas acho que a gente poderia passar uma tarde aqui comentando sobre o que a gente já ouviu, sobre o que a gente já viu nesses anos. Quantas vidas mudaram, né? Quantas vidas foram alcançadas. Eu mesmo sou uma prova viva disso. A gente já ouviu, a gente já viu, a gente já provou disso. Quero te lembra todas as vezes que a sua família provou disso. Lembra todas as vezes que a sua família provou da luz do Senhor Jesus e toda a confusão foi embora. Lembra todas as vezes que os seus relacionamentos provaram da luz do Senhor Jesus através de você. E toda a confusão e toda a crise foi embora. Lembra todas as vezes que talvez o seu trabalho possa ter provado disso. E toda a crise foi embora. Nós somos a luz do mundo, gente. Apenas nós, como disse o Senhor Jesus. Né? E ele não falou isso e nos pôs no mundo de qualquer forma, né? Lembra comigo, o Senhor Jesus, o próprio Deus, não nos criou, né? E após a queda ele jogou esse povo no mundo para viver de qualquer forma. Né? Ele nos deu uma missão, nos deu um propósito. Né? Jesus foi bem claro nisso aqui. Ele falou que nós somos sal. Né? Ainda que algo bem simples, mas somos capazes de conservar esse mundo ainda. E ainda mais, ele fala que a gente vai fazer alguma coisa. Ele fala que nós somos luz do mundo. A gente vai ser agente de transformação
para esse mundo que não consegue enxergar um palmo na frente. Pergunto como é que você tem agido em relação a isso, como tem sido a sua vida e a sua entrega ao coração, como você tem entregue seu coração a essas verdades. Eu acho muito difícil quando a gente tenta esconder essa luz que habita em nós. Eu acho muito difícil a gente estar em um país que talvez tenha a maioria que se denomina cristã, e só aumenta o pecado, só aumenta as mortes, só aumenta a miséria, só aumenta as trevas. É difícil viver uma realidade, é difícil estar nisso e não ficar triste. Estamos vendo que há um mundo que não foi feito para funcionar sem Deus e se entregando a isso. É difícil ver cristãos com os mesmos interesses que esse mundo tem, com a mesma ganância que esse mundo tem, lutando pelas mesmas coisas que esse mundo luta. É difícil e triste você ver pessoas dando sangue, dando a própria vida por coisas que são irrelevantes para o reino de Deus. Em um mundo de escuridão, gente, como eu falei no começo, o rei do universo, ele vai sentar no pé da montanha com aqueles discípulos e falar para eles que essa não é uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida de indiferença, uma vida de omissão, uma vida de igualdade com o mundo. O Senhor Jesus vai falar que essa vida não vale a pena ser vivida, mas que é uma vida onde a gente é luz, onde nós somos sal, onde nós somos luz para esse mundo. A gente não pode viver indiferente, a gente não vive omisso, mas a gente vive com um propósito, a gente vive com uma missão. Lembra todas as vezes que a luz de Cristo brilhou através de você, né? E os lugares que você passa são fortemente impactados por isso. Isso é encorajador para a gente. Eu quero te convidar nessa tarde a passar esses nossos dias clamando de Deus a uma porção especial da graça e da misericórdia dele, ao povo dele na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, para cumprir aquilo que ele quer que a gente cumpra, a missão que ele deixou para a gente. Ainda, gente, que o mundo levante a espada, ainda que o mundo profira palavras muito ofensivas para nós, ainda que o mundo queira nessa ilusão de tentar se auto-iluminar de alguma forma, nós somos a luz do mundo, nós e apenas nós. É isso que o Senhor Jesus fala. Que a gente passe nossos dias clamando por graça e misericórdia de Deus para cumprir essa missão. Porque, gente, a fé vem dele, a transformação vem dele, a capacitação para fazer tudo isso vem dele. Basta a gente apenas entregar e despejar o nosso coração no lugar correto. Esse é o convite que a palavra de Deus faz para a gente nessa tarde. E eu queria convidar você a orar por isso, nesse momento, que você possa abaixar sua cabeça onde você estiver, possa se concentrar e pedir realmente graça e misericórdia a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos, Pai, por essa tarde, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a tua palavra. Nos dá, Deus, graça e misericórdia. Tem compaixão de nós, Senhor Deus, e nos capacita para viver a missão que o Senhor ordenou que a gente vivesse. Traz, Senhor Deus, cativa, Senhor Deus, o nosso coração cada vez mais, traz para viver segundo a tua vontade, segundo aquilo que o Senhor quer que a gente viva. Nos dá, Senhor Deus, graça para derramar o nosso coração diante do Senhor, para entregar a nossa vida por inteira ao Senhor. Somente o Senhor, Deus, é capaz de nos conceder isso, porque toda a fé, Deus, vem do Senhor, toda esperança vem do Senhor, toda transformação vem do Senhor. Nós cremos nisso, Senhor Deus, e por isso oramos confiantes. O Senhor sabe, Deus, o Senhor conhece o coração de cada um.
O Senhor sabe das dificuldades, Deus. O Senhor sabe da vergonha que cada um tem. O Senhor sabe onde cada um tem se omitido, Deus. O Senhor sabe onde, em que área cada um tem deixado de ser luz nesse mundo. Então vem, Deus, com tua maravilhosa graça, Senhor, te traz redenção para tudo isso. Nos toma, Senhor Deus, em tuas mãos. Usa nossas vidas, Deus, vidas que o Senhor um dia resgatou para si, vidas que um dia o Senhor tirou desse império de trevas que esse mundo vive e trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós te oramos isso, Senhor Deus, nós te pedimos isso e pedimos confiante, Deus, que o Senhor completará a sua grande obra na vida de cada um aqui, cada irmão da Missão Federal que está aqui. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Cada membro, um missionário. Cada vida, uma missão.